Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem como título A Realidade do Deus da Bíblia. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. O texto base da lição está no Salmo de número 19, versículos 1 ao 4, que diz: Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. Outro texto base da lição está na carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 18 ao 20, que diz: Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Palavra do Senhor, graças a Deus. Introdução da lição de número 2. Nesta lição, identificaremos as provas da existência de Deus Criador de todas as coisas, no ponto número 1. No ponto número 2 da lição, definiremos a revelação geral e especial de Deus. E finalizando o nosso estudo, no ponto número 3, conheceremos os pensamentos humanísticos sobre Deus. Ponto número 1 da lição: as provas da existência de Deus, Criador de todas as coisas. Elementos essenciais da Trindade. A triunidade de Deus é sem igual no espectro das religiões, pois somente no cristianismo encontramos a afirmativa que Deus é somente um e que, ao mesmo tempo, há três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, considerando ainda que esta realidade não aparece de forma explícita nas Escrituras. Um conceito do mistério da Trindade muito acolhido na fé cristã é o chamado credo atanasiano, que diz: mas a fé é universal, e é esta, que adoremos um único Deus em Trindade, e a Trindade em unidade, não confundindo as pessoas nem dividindo a substância, porque a pessoa do Pai é uma, a do Filho é outra, e a do Espírito Santo outra. Mas no Pai, no Filho e no Espírito Santo há uma mesma divindade, igual em glória e coeterna majestade. O que o Pai é, o mesmo é o Filho e o Espírito Santo. O Pai é não criado, o Filho é não criado, o Espírito Santo é não criado. O Pai é ilimitado, o Filho é ilimitado, o Espírito Santo é ilimitado. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Contudo, não há três eternos, mas um eterno. Portanto, não há três seres não criados,
nem três ilimitados, mas um não criado e um ilimitado. Do mesmo modo, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. Contudo, não há três onipotentes, mas um só onipotente. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Contudo, não há três deuses, mas um só Deus. Portanto, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. Contudo, não há três senhores, mas um só Senhor. Portanto, aí está o conceito da triunidade, da Santíssima Trindade, segundo o credo atanasiano. E no sentido aí da figura, nós podemos perceber que o Pai não é o Espírito Santo não é o Filho não é o Pai. E só existe um Deus. Então a Trindade, ela, dentro de um mistério, se reflete em três pessoas e um só Deus. O teólogo Erickson, em 1997, ele menciona como elementos essenciais para a compreensão da doutrina da Trindade os seguintes pontos. Deus é um, não vários. Não se concebe uma reunião de três deuses. Erickson diz ainda que na Trindade, a deidade das três pessoas, isto é, a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são iguais e não há contradição em afirmar que Deus é um, mas também três. Erickson ainda afirma que a Trindade é eterna, ou seja, sempre existiu o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e todos sempre foram divinos. Na Trindade, não há inferioridade entre as três pessoas, ainda que por vezes nas Escrituras identificamos aparentemente algum grau de subordinação hierárquica. Por fim, Erickson diz que a Trindade é um mistério e é incompreensível, pois ainda que se faça qualquer analogia exemplificativa, como por exemplo, alguém tenta explicar a Trindade da seguinte forma: a Trindade é semelhante à água que tem a mesma essência no estado sólido, o gelo, o líquido, fluido da água, H2O, e gasoso, o vapor d'água. E este exemplo está longe de explicar o mistério da Trindade. E, portanto, a essência em sua forma integral da Santíssima Trindade, nós só vamos conhecer quando chegarmos no céu. Alguns argumentos para a existência de Deus. No princípio, Deus criou o céu e a terra. É o que está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. Esta afirmação, ela não é uma proposição, ela não é uma hipótese, ela não é uma sugestão. Esta afirmação é sim uma afirmativa de autoria da criação que tipifica o início de tudo que existe fora da pessoa de Deus no céu e na terra, e que Deus é o mantenedor de tudo o que foi criado, ou seja, tudo depende dele. Então, um argumento da existência de Deus é olhar para a criação. E aí vamos perceber
que existe um Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas. Um outro argumento é que todo e qualquer ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, mesmo não crendo em Deus, tem gravado na sua consciência, ou seja, na sua mente e na sua própria existência, os valores morais e comportamentais de Deus, o que lhe proporciona, então, alcançar a compreensão da existência de Deus como a causa e o efeito de tudo que ele contempla. Na carta aos Romanos, no capítulo de número 2, versículos 14 ao 16, a palavra de Deus vai dizer exatamente sobre esta palavra de Deus gravada na consciência do ser humano. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 2, versículos 14 ao 16. Quando, pois, os gentios, ou seja, os não-judeus, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei, isto é, a palavra de Deus, gravada no seu coração. Ou seja, também na sua consciência. Ou seja, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente, acusando-os ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho, no caso, o evangelho de Cristo. Portanto, na mente do ser humano está gravado os preceitos, valores morais e comportamentais do cristianismo, gravado no coração do homem, que testemunha na sua consciência e nos seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Portanto, a palavra de Deus está na mente de cada ser humano, na consciência, porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. O ser humano não conhece a sua origem, ou seja, de onde veio, a causa da sua existência e muito menos o seu fim. Isto é, para onde vai após a vida eterna, terrena, melhor dizendo. Esta condição suscita a existencial convergência de que tudo começa em Deus e tudo termina em Deus. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo de número 11, diz assim: Considerai, diz-se a palavra do Senhor, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Um outro argumento, aí nós separamos apenas 4, mas existem dezenas de argumentos para provar a existência de Deus. O último é a fé como uma natureza distante da metodologia científica, porque a metodologia científica ela estabelece as provas nas ciências. Ela reúne através da metafísica, no caso a fé, a plena convicção da verdade da existência de Deus. Crer em Deus é uma questão também de fé. No item 2 da lição, nós vamos falar sobre a revelação geral e especial de Deus dentro de conceitos. Não há como conhecermos a Deus se Ele não se revelar. E assim nós temos a oportunidade de se relacionar com o Senhor,
em comunhão plena com Ele quando Ele se revela. Basicamente, duas formas são reconhecidas para a revelação de Deus para a humanidade. A saber, primeiro, a revelação geral ou, no caso aqui, universal. Erickson, teólogo, 1997, em seu livro, ele define que a revelação geral ou universal é a manifestação de Deus sobre si mesmo a toda a humanidade, em todas as épocas, para todas as gerações, em todos os lugares, sendo esta auto-manifestação disponível universalmente, materializada através da própria natureza. Por exemplo, a beleza do pôr do sol, criado por ele. Também na história da humanidade, por exemplo, a preservação do povo de Deus. E também da constituição do ser humano, através das suas qualidades morais e espirituais. Esta é uma revelação geral ou universal de Deus. Entretanto, ainda segundo Erickson, faz necessário observar que é na personalidade humana, independentemente de tempo, lugar ou cultura, a efetiva experiência e a crença pessoal de que existe um ser supremo, a raça humana, que é reconhecido como uma divindade e que é digno de adoração, não só pessoal, mas também coletiva, segundo crenças e práticas diversas de cada religião, ainda que sejam distorcidas ou fora de uma realidade. E nesse sentido, Romanos capítulo 1, versículo 20, que faz parte do texto base da nossa lição, diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ainda no Salmo 19, versículo 1 diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. E, portanto, esta é a revelação geral ou universal do Senhor. Mas existe também uma revelação especial ou particular. Ainda o teólogo Erickson, em seu livro, ele define que a revelação especial ou particular é a auto-manifestação de Deus para uma pessoa ou um grupo de pessoas em tempos e lugares definidos, de modo a relacionar-se com ele em plena comunhão, especialmente em caráter redentor. A revelação especial ela é essencial para a compreensão de quem é Deus e como ele se relaciona com o ser humano. Fato que não é possível somente com as características da revelação geral. Então, portanto, aí está o conceito de revelação especial ou particular. Mas existe ainda a apresentação que Deus faz de si mesmo. Deus fez a apresentação de si mesmo através da Bíblia Sagrada, suscitando uma resposta de fé por parte do ser humano face à verdade divina revelada. Temos também, nesse sentido, a apresentação das Escrituras para a humanidade de geração a geração, que foi revelada com a influência sobrenatural do Espírito Santo sobre os autores da Bíblia, os autores materiais, no caso, os homens, que são os autores materiais da palavra de Deus. O teólogo Erickson diz também que esta influência do Espírito Santo, ao qual denominamos o termo inspiração, se repete continuamente quando a comunicação
da verdade divina de Deus é realizada de um preceptor para outras pessoas, em cada ocasião em que a palavra de Deus é profetizada. Homens de Deus falam da palavra de Deus inspirados pelo Espírito Santo. Aprove a Deus, e aí a maior revelação, conforme promessa registrada no livro sagrado, a Bíblia, se revelar pessoalmente. Deus se revela para a humanidade pessoalmente, na pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo, que tomou a forma de ser humano, semelhante a nós, e realizou, através do sacrifício de cruz, como derramamento de seu próprio sangue, a redenção de toda a humanidade, perdoando então os nossos pecados e nos concedendo a vida eterna. Na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 ao 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Agora, no último ponto da lição, nós vamos falar um pouco de quem é Deus. Muitas são as ideias, ou seja, os pensamentos humanísticos sobre Deus. Muitas são as ideias sobre Deus a partir de pensamentos humanísticos que tentam desvelar a ação de Deus com relação a si mesmo e também com relação a toda a sua criação. Segundo o teólogo Vander, em 2009, em sua obra As Crenças, Ideias ou Conceitos sobre Deus nos mais variados grupos religiosos, dentre outros, são as seguintes. Nós temos, em primeiro lugar, o monoteísmo. O monoteísmo advoga que só há um Deus supremo e soberano e que deve ser adorado de forma exclusiva. Um outro pensamento, uma crença divina sobre quem é Deus, é o teísmo. Existe um Deus soberano que se auto-manifesta relacionando-se de forma pessoal com o ser humano. Um outro conceito é o politeísmo. Existem vários deuses que devem ser adorados. O enoteísmo diz que existe um Deus supremo e divindades menores que atuam em uma área específica. Temos também o panteísmo. Tudo é Deus. Pan quer dizer tudo, Theos, Deus. Deus se confunde com sua criação. E por fim, o deísmo. Existe um Deus supremo que tudo criou e deixou leis naturais mas não interfere na criação, subsistindo aleatoriamente através dos tempos sem interveniência divina. Portanto, aí estão as crenças divinas, ou seja, as ideias, os conceitos, os pensamentos humanísticos sobre Deus a partir dos grupos religiosos. Mas Champlin, também um teólogo, renomado teólogo, em sua obra, em 2011, coloca as crenças, ideias ou conceitos sobre Deus do ponto de vista filosófico. Dentre outros, desses pontos de vista, nós temos os seguintes.
O ateísmo declara que não existe Deus ou deuses. Advogam que, por não ser percebido por sentidos tangíveis humanos, Deus não existe. Ou seja, como Deus não é matéria, ele não existe, excluindo-se qualquer percepção mística de fé, intuitiva, dedutiva e relacional, ou racional, melhor dizendo, da existência de Deus. Temos também, do ponto de vista filosófico, o humanismo. Deus é o que há de melhor no homem. As suas esperanças e realizações mais excelentes, os seus mais altos valores, a sua suprema bondade. O ser humano é o centro de tudo do humanismo. Temos também o agnosticismo, que diz que Deus é impossível de ser conhecido. O ser humano só formula ideias sobre Deus acerca do qual não sabe com certeza, ou nada sabe com certeza. Talvez Deus exista, talvez não exista, é o que diz o agnosticismo. Temos também o ceticismo, muito parecido com o agnosticismo, diz que é impossível obter qualquer conhecimento real de Deus. Negam a intuição, a razão e a fé como os meios de conhecimento de Deus. Temos também, como uma crença filosófica sobre quem é Deus, o existencialismo, diz que Deus é transcendental e jamais poderá ser descoberto e descrito pela investigação. Deus é um mistério, ou seja, Deus é tão transcendente que não tem como alcançá-lo. E por fim, nós temos o naturalismo religioso, que tem como alvo o desenvolvimento evolutivo através de valores morais e comportamentais, alcançar a perfeição de Deus. Através do desenvolvimento de comportamentos se alcança a perfeição, é o que diz o naturalismo religioso. Concluindo então a nossa aula de hoje. Nesta lição, aprendemos por meio do mistério da Trindade um só Deus em três pessoas, bem como pelos argumentos das coisas criadas, pela condição do ser humano ser imagem e semelhança de Deus, e também pela fé que Deus existe e intervém em sua criação. Também aprendemos que Deus se revelou de forma geral e especial, tipificados respectivamente pela auto-manifestação de Deus sobre si universalmente para a humanidade, independente de tempo e espaço, e especificamente para uma pessoa ou grupo de pessoas através de multiformes meios. Finalmente, identificamos os pensamentos humanísticos sobre Deus nas religiões, monoteísmo, teísmo, politeísmo, o enoteísmo, panteísmo e o deísmo. E na filosofia, identificamos o ateísmo, o humanismo, o agnosticismo, o ceticismo, existencialismo e o naturalismo religioso. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição 3, a realidade bíblica do pecado. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.